Olá, queridos alunos do curso Essa Farda é Minha. Sejam bem-vindos à nossa aula número 6 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos continuar tratando acerca dos direitos fundamentais, especialmente agora sobre o direito à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. Direitos fundamentais, direito à convivência familiar e comunitária, ela vem prevista lá no nosso ECA, dos artigos 19 até o 52D, tá? Muito importante a análise desse direito fundamental, porque houve diversas modificações aí, desde 2016 e grandes alterações lá no ano de 2017, com algumas introduções legislativas, tá? Então, bem possível aí essa cobrança desse assunto nesse próximo concurso da Polícia Militar. Então vamos ficar atentos, vamos fazer várias leituras acerca desses dispositivos legislativos, principalmente daqueles que teve alteração, para os senhores ficarem atentos. Acerca do direito à convivência familiar e comunitária, o nosso artigo 19 do ECA diz o seguinte, vamos fazer a leitura? Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurado a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Ou seja, então, a família natural é aquela advinda de pai e mãe que teve o filho, né? E a prioridade é que a criança e o adolescente permaneça dentro dessa família natural, né? Alguns casos excepcionais, ela vai para uma família substituta, que se divide entre guarda, tutela ou adoção, que falaremos adiante na nossa próxima aula, tá? Tudo ao fim de se atender os direitos integrais e a proteção integral ao melhor desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Sobre os direitos fundamentais também, a nossa Constituição Federal, eu sempre falei a vocês, eu sempre vou trazendo pontos lá do que a nossa Constituição Federal fala, que é ela que nós utilizamos como base do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E diz lá o seu artigo 226 pontos importantíssimos sobre essa questão da família. A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento civil é gratuita a sua celebração. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Aqui já tem algumas situações que ocorreram após também, né? Por que é importante a gente falar a respeito dessa união familiar, marido e mulher e tal? Porque hoje já mudou muito a situação sobre isso, já é admitido a união entre homem e homem, mulher e mulher, uniões homoafetivas. E, em razão disso, possibilitado também, né, a adoção, a guarda, o exercício do direito de família também por esses casais homoafetivos para cuidar de uma criança ou de um adolescente, tá? Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, né? A gente fala que tem uma árvore genealógica onde estão os pais e os filhos nascem. Então, os filhos são os que descem essa árvore, então são os descendentes, tá? Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Ou seja, trata-se aqui do princípio de um direito fundamental também da nossa Constituição Federal e que também traz para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito da igualdade. Tanto o pai quanto a mãe têm amplos deveres e da mesma forma igualitária da criança e do adolescente, tá? Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7º, que nos importa aqui. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal. Competindo ao Estado participar, propiciar, na verdade, recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito,
vedado, proibido, forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas, ou seja, cada família, de acordo com seus costumes, de acordo com suas culturas, né, vai ter livre acesso de decisões ali sobre o desenvolvimento, sobre a educação de seus filhos ali, tá? Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Ou seja, o Estado que garante, tem o dever aí de proteger a todos, né, principalmente aqui para nós, a criança e o adolescente, vai proibir e vai usar de várias maneiras para que a violência doméstica ali, familiar, ela não ocorra, tá? Então, é o que diz aí o nosso artigo 226 da Constituição Federal, tudo a fim de melhor atender o interesse da criança e do adolescente, trazendo várias disposições para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem complementar o que a nossa Constituição determinou. Então, só retomando alguns pontos principais. A criança e o adolescente vai ser educado e criado dentro da sua família natural, por pai e mãe biológicos ou responsáveis. Para fazer o encaminhamento dessa criança e adolescente para alguma outra forma de família, né, que seja família extensa ou família substituta, que nós também trataremos esses assuntos em aula específica, para fazer isso deve-se haver um esgotamento de todas essas tentativas, de todos os mecanismos para a manutenção da criança e do adolescente na sua família natural. Também existem alguns programas de acolhimento, né? Ele é utilizado de maneira excepcional também, mas existem alguns programas de acolhimento institucional e familiar para proteção, né, e atendimento dessas famílias que estão passando por algum risco, por alguma necessidade, né, para fins de atender essa criança, esse adolescente que está passando por isso. Falando então nesse programa de acolhimento familiar ou institucional, né, ele tem algumas regrinhas expostas lá no nosso ECA, tá? Dentre elas, e também muito importante aqui nós nos atermos, porque isso foi uma mudança legislativa em 2017, não caiu no último concurso lá de 2012, tá? Então, provavelmente, pode ser que eles peguem vocês aí, tá? Por exemplo, a partir do momento que uma criança, um adolescente, ela é exposta dentro de um programa de acolhimento familiar institucional, o Estado deve reavaliar essa situação a cada 3 meses. É o que diz o nosso ECA a partir de 2017. Antes disso, né, até para o último concurso, era até 6 meses. Então agora, eles visando atender mais ainda a criança e o adolescente, eles reduziram esse prazo para se reavaliar se realmente a criança naquele programa de acolhimento está sendo atendida e pode voltar à sua família natural ou vai para uma família substituta a partir dali. Então agora é reavaliada a situação da criança e adolescente até prazo máximo de 3 meses. A Vara da Infância e da Juventude, que ela é responsável para atendimento dessas questões relativas à criança e do adolescente, ela vai sempre optar por questões que melhor atenda essa criança e adolescente. Eu já falei até para vocês na primeira aula que eu não vou ficar falando muito a questão de menores, né? Porque o nosso estatuto fala os termos corretos, né? Criança e adolescente, tem as suas diferenciações de várias formas e hoje nós vamos ver algumas outras além da idade, né? Então sempre vou dividir as duas e não falar em um gênero só menor. O prazo máximo para esse acolhimento institucional familiar até 18 meses. Antes de 2017 era até 2 anos, tá? Então isso agora reduziu desde 2017 para cá. O artigo 19 lá em seus parágrafos acrescentou essa possibilidade de redução desse prazo máximo aí desse programa de acolhimento familiar ou institucional, tá? Então agora é o prazo máximo de 18 meses. Tem algumas exceções também a isso, né? O Estado, visando melhor atender a criança e o adolescente, pode, eventualmente, caso não exista uma família adequada para ele ainda,
prorrogar esse prazo. Mas a decisão é fundamentada, é sempre ouvido o Ministério Público também, tá? Para melhor atender, mas o ideal mesmo, se cair lá na provinha, é 18 meses, cabendo decisões fundamentadas em casos excepcionais ali, se houver, ok? Também dentro desse programa, né, familiar e desse acolhimento familiar ou institucional, é permitido, tá, as visitas periódicas dos pais biológicos. Tá? Então, não, a criança fica lá no abrigo, fica dentro desse programa, mas ela não perde aí totalmente as visitas e o relacionamento com seus pais naturais e sempre vão ocorrendo, tá? Salvo, né? Eu sempre coloco o salvo, que eu falei que o direito tudo depende, né? Aquelas situações de riscos, aquelas situações que o próprio pai, a própria mãe causou abuso, sabe? Então, tem as suas exceções, mas em regra, as visitas ocorrem de maneira periódica ali. Inclusive para os pais privados de liberdade. O pai e a mãe foi preso por tráfico de drogas, por exemplo, né? E não há ainda uma decisão transitada em julgado condenatória contra eles, a criança fica no abrigo, né, ou com alguma outra pessoa responsável, ainda assim é permitidas as visitas periódicas, tá? Uma ressalva aqui que nós vamos falar adiante, mas já é bom relatar aos senhores. O pai e a mãe, mesmo aqueles que cometem crime hediondo, né, dos piores que sejam, eles não perdem o poder familiar sobre seus filhos, tá? Eles só vão perder esse poder familiar se o crime for cometido contra o próprio filho, tá? Daí sim vai ser perdido totalmente. Mas quando não for contra o próprio filho, né, e houver possibilidades de retomada ou de ficar com algum avô nessa família extensa, é possível, tá? Podendo aí continuar essas visitas periódicas, mesmo com o pai, mesmo com a mãe preso. Os filhos, né, havidos fora do casamento e os advindos por adoção, eles possuem os mesmos direitos, tá? Tanto direitos sucessórios quanto na certidão de nascimento vai constar igual ali, mesmo pai, mesma mãe, mesmos avós. Então, possuem os mesmos direitos, têm que ser tratados de maneira igualitária. O pai e a mãe exercem o poder familiar sobre o filho de igual forma, bem como ambos têm os direitos e deveres compartilhados, tá? Então, assim, toda vez que o pai e a mãe separou, por exemplo, eles vão continuar com amplos deveres sobre os filhos, tá? São sempre compartilhados as mesmas responsabilidades. Os pais são obrigados a sustentar, ter a guarda e educação dos filhos, sendo obrigados a cumprir por autoridade competente quando não o fizer. Ou seja, os pais são completamente responsáveis pela educação, pela higienização, pelo lazer, por todos os direitos aqui advindos no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e também por outros previstos lá na Constituição Federal, tá? Por exemplo, o dever de sustento é a obrigação dos pais sustentar os seus filhos. Se assim não o fizer, a autoridade competente, que para nós é a Vara da Infância e da Juventude, vai fazer eles fazerem. Tá? Vai aplicar uma decisão para que se cumpra esses deveres. Falta de recursos financeiros não é capaz de fazer perder ou suspender o poder familiar. Muito importante isso, várias provas tentam confundir vocês nessas situações, tá? Naquelas questões de que os pais são pobres, não tem como cuidar dos filhos e tudo mais, vai para abrigo, vai para outra forma de família substituta. Não. Tá? O simples fato do pai e a mãe não ter condições financeiras para o filho não é condição suficiente para suspender o poder familiar. Tá? Então vai ser mantido, mesmo com pai, mesmo com mãe pobre, e sendo o dever do Estado garantir aí uma ajuda necessária para essa família. A possibilidade, né, da perda do poder familiar. O poder familiar é um poder que tanto o pai quanto a mãe têm, então, de maneira igual, tá? Eles vão perder isso em caso de condenação por crime doloso praticado contra o próprio filho, tá? Aí, sem sombra de dúvidas, houve um ato atentatório ali contra a própria criança ou o próprio adolescente, tá? Ou então, né, havendo um descumprimento dos deveres maternos ou paternos sobre o filho. Eles têm condições e eles não estão cumprindo com esses deveres.
É uma possibilidade de perda também. Mas a perda desse poder, ela não é automática, né? Vai ser aberto um processo, né, lá na vara da infância e da juventude e vai se averiguar se realmente houve aquelas situações ou não, tá? E sendo aberto também o contraditório, a ampla defesa para os pais também se defenderem no processo. O nosso ECA agora também, a partir de 2017, trouxe também 2 parágrafos ali bem importantes, tá? E ele fala no seu artigo 19, parágrafo 5º, será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional, ou seja, a mãe é adolescente, tem lá de 12 anos completos até 18 incompletos, foi para um acolhimento institucional, né? E a criança dela vai ter direito à convivência com ela também, tá? A mãe adolescente, parágrafo 6º, será assistida por uma equipe especializada multidisciplinar, tá? Então, a mãe adolescente vai ser atendida a todos os direitos previstos no nosso ECA, além desses aqui expostos agora, tá ok? Vamos então para a nossa resolução de questão sobre a matéria que analisamos agora nessa aula. Acerca do direito à convivência familiar previsto no ECA, é possível afirmar que, inciso 1, os filhos havidos fora do casamento possuem os mesmos direitos que os filhos havidos no casamento. Corretíssimo, direito igualitário atendido. Inciso 2, homossexuais podem adotar uma criança ou adolescente. Perfeito, pode, direitos iguais. Inciso 3, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá a sua situação reavaliada no prazo máximo de a cada 6 meses. Errado, desde 2017 é 3 meses, antes era 6. Desde 2017, aplicada atualmente, é 3 meses a reavalidação da criança e adolescente no programa de acolhimento institucional. Questão errada. Inciso 4. A falta ou a carência de recursos dos pais é motivo para a suspensão do poder familiar. Errado, não é motivo, tá? Inciso 5º. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe na forma que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária para a solução da divergência. Corretíssima essa, tá? Pai e mãe têm igualdade de direitos e deveres sobre a criança e adolescente, poder familiar é para ambos, tá? E em caso de discordância, que procurem lá a vara da infância e do adolescente, a vara de família, para a discussão sobre as suas divergências, tá ok? Questão correta. Então, nossa alternativa D está certa, apenas a 1, a 2 e a 5, ok? Vamos finalizar por aqui, então, a nossa aula número 6. Até mais!